Olá, alunos do quarto ano, tudo bem? Vamos iniciar agora então mais uma aula de ciências. Então, na nossa outra aula, nós havíamos fechado o conteúdo da unidade 3. Nós estávamos falando então sobre as transformações físicas, as etapas então, os estados físicos, né? Nós vimos então no nosso o que eu aprendi aqui, um resuminho, o que era matéria, que ela apresenta massa e ocupa lugar no espaço, que existem estados físicos dessa matéria, que pode ser sólido, líquido e gasoso, e que ocorrem transformações desses estados, então. Então, do estado sólido para se transformar num líquido, passa por um processo chamado de fusão. Do líquido, quando transforma num sólido, é a solidificação. O líquido, quando se transforma em gás, ele passa por um processo chamado de vaporização. E o gás, quando se transforma em líquido, a condensação. E que o sólido ele pode se transformar diretamente num gás, que é o processo de sublimação. E quando um gás se transforma diretamente num sólido, é a ressublimação. Esse foi o conteúdo, então, da unidade 3. E hoje nós vamos estudar sobre a unidade 4, as misturas em nosso cotidiano, tá? Então, vamos entender o que são misturas, tá? E aí, nós vamos lá para a página 86, Construindo Conhecimentos. Misturas. A maioria dos objetos e elementos da natureza que conhecemos é resultado de uma mistura de dois ou mais componentes. O ar que respiramos, por exemplo, é uma mistura formada principalmente pelos gases oxigênio e nitrogênio. Então, a mistura é quando tem a junção de dois ou mais componentes. O ar é um exemplo de mistura. A água do mar é constituída de água, sais e outras substâncias. Então, a água do mar também é uma mistura. O solo apresenta rochas e areia em sua composição, então o solo também é um tipo de mistura. Em nosso dia a dia, para se obter uma mistura, basta combinar dois ou mais materiais. Dessa forma, o soro fisiológico caseiro, feito de água, açúcar e sal, é um exemplo de mistura, assim como a salada feita de vários tipos de frutas, a nossa salada de fruta. Então, a gente tem o soro caseiro e a salada de frutas são exemplos de mistura. Então, é quando eu combino dois ou mais componentes. Observando a imagem do soro caseiro, verificamos que ele tem um aspecto uniforme e as mesmas características em toda a sua extensão. Como qualquer parte dele possui o mesmo aspecto, não conseguimos ver a separação entre os componentes. Isso significa que esse tipo de mistura apresenta uma única fase e, portanto, é classificada como mistura homogênea. Então, gente, mistura, então, é quando eu combino dois ou mais componentes. Quando eu misturo dois ou mais componentes, que nem no soro caseiro, tá? Que vai água, açúcar e sal, vai 3 componentes, tá? Mas quando eu misturo, eu não sei qual parte é o sal, qual parte é açúcar, tá? Eu não consigo separar água, sal e açúcar. Então, se transforma numa mistura homogênea. A gente diz que só tem uma fase, tá? Como se tivesse só... ela é homogênea, a gente não consegue ver os outros componentes. Então, ela tem uma única fase, a gente fala, e é uma mistura homogênea, tá? Porque a gente consegue ver um aspecto só, uma cor só, tá? A gente não consegue separar o que tem ali dentro, tá? Já a salada de frutas, possui partes com aparências distintas. Então, a gente consegue ver aqui, o que é o morango, o que é a uva, abacaxi, tá? A gente consegue separar as partes. É possível observar os componentes que constituem essa sobremesa. Toda mistura que apresenta mais de uma fase, com características diferentes, é classificada como mistura heterogênea. Então, de novo, mistura é quando eu combino dois ou mais componentes. Se a gente misturar esses componentes e a gente não conseguir separar eles visualmente, a gente não consegue enxergar o que tem ali dentro,
nós chamamos de mistura homogênea. Quando a gente mistura dois ou mais componentes e a gente consegue ver cada um dos componentes, nós chamamos de mistura heterogênea. Então, mistura homogênea e mistura heterogênea, tá? Outro exemplo de mistura heterogênea é o leite. Aparentemente, ele é homogêneo, mas quando observado com um microscópio, é possível perceber que ele possui mais de uma fase. Olha, se a gente colocasse um pingo de leite no microscópio, nós então veríamos os glóbulos de gordura do leite. Ó, esses aqui, ó, são as gorduras do leite. Foram coloridos artificialmente de rosa na imagem obtida. Então, a gente vê que tem um fundinho aqui de outra cor, então tem outras estruturas. E tem esses glóbulos aqui, esses círculos aqui de gordura. Então, no microscópio, a gente ia conseguir ver que o leite ele não é homogêneo, e sim é heterogêneo. Assim, misturas homogêneas possuem somente uma fase, e misturas heterogêneas apresentam duas ou mais fases. Fase, portanto, é a porção de uma amostra de matéria com as mesmas características. Cada fase de uma mistura pode apresentar-se contínua ou dividida em várias partes. Veja a mistura abaixo ou heterogênea a seguir. Ela apresenta três fases: óleo, água e areia. Diferentemente do óleo e da água, a areia é uma fase que se apresenta fragmentada em pequenas partes. Então, aqui a gente tem outro exemplo de mistura heterogênea. Lembrando que a mistura heterogênea é aquela uma que a gente vê cada um dos seus componentes. Cada um desses componentes, então, representa uma fase. Então, aqui a gente tem a areia, é uma fase. A gente tem aqui a água, é outra fase. E o óleo, outra fase. Então, tem três fases. Nós conseguimos visualizar todas essas fases. Nós conseguimos visualizar do que é composto essa mistura. É uma mistura? É, porque eu coloquei aqui, ó, combinei três tipos de componente, mas eles não se misturaram. E aí, nós conseguimos ver cada etapa, cada fase que compõe essa mistura. Por isso, ela é chamada de mistura heterogênea, tá? Então, nós temos mistura homogênea, quando a gente não consegue separar o que tem ali dentro daquela mistura, tá? É um aspecto só. E a gente tem a mistura heterogênea, que é quando nós conseguimos visualizar o que tem dentro dessa mistura, tá? E essas partes que a gente consegue visualizar são chamadas de fase. Então, a gente pode ter uma, duas, três ou mais fases. Solução. Toda mistura homogênea possui uma única fase, que é também chamada de solução. Um exemplo é o soro caseiro formado por água, sal e açúcar. Em seu preparo, o sal e o açúcar dissolvem na água, tá? Então, é um tipo de solução que foi dissolvido ali, tá? Dissolver, o que é dissolver? É a capacidade que um material tem de originar uma solução ao ser misturado, tá? Então, a água, quando eu coloco açúcar, ela dissolve esse açúcar, tá? Então, eu tenho uma dissolução, eu tenho uma solução aqui. Em uma solução, um material capaz de dissolver o outro é chamado de solvente, já aquele que é dissolvido recebe o nome de soluto. Então, aqui, a água dissolve o açúcar, então a água é o solvente. O açúcar vai se chamar soluto. Se fosse água e sal, a água seria o solvente e o sal seria o soluto. Então, o solvente é aquele que vai dissolver e o soluto é o que será dissolvido, tá? Então, o solvente é aquele que dissolve e o que vai ser dissolvido é o soluto. Dessa forma, a água do soro é o solvente, enquanto o sal e o açúcar são os solutos. O solvente de uma solução sempre se encontra em maior quantidade que o soluto. Assim como o soro, grande parte das soluções é encontrada no estado líquido. Entre elas temos a água sanitária, o álcool de cozinha e o vinagre, que é composto por água e por uma substância chamada ácido acético. Mas as soluções não são apenas aquelas misturas que se apresentam no estado líquido.
Elas também podem ser encontradas nas formas gasosas ou sólida. Os gases presentes no cilindro, usados por mergulhadores, por exemplo, formam uma solução gasosa. Os cilindros para mergulho apresentam uma mistura de gás oxigênio e gás nitrogênio. Então, quando nós misturamos aí vários componentes, nós temos também, podemos chamar de solução, tá? Muitas misturas de metais, também chamadas de liga metálica, são soluções sólidas, como é o caso do latão usado para confeccionar encanamentos, tá? Você sabia? A água mineral é um exemplo de solução constituída por vários componentes. Ela é formada na natureza e é rica em minerais. Nessa solução, a água atua como solvente e os minerais como soluto, tá? Então, a gente tem aqui a composição de uma garrafa de água mineral. Nós temos, bicarbonato, cloreto, potássio, sódio, magnésio, cálcio, nitrato, sulfato e fluoreto. Então, a água mineral, ela é um tipo de mistura, ela é uma solução, porque nós temos a água que está dissolvendo todos esses tipos aqui de minerais, todos esses componentes, tá? Tá, então a gente viu que existem as misturas, né, que são quando a gente combina 2 ou mais componentes. Essas misturas, elas podem ser homogêneas, quando nós temos uma estrutura só, a gente não consegue diferenciar o que tem ali dentro, e aí a gente diz que ela só tem uma fase. E ela pode ser heterogênea, quando nós conseguimos ver nela as fases, né? Nós conseguimos ver do que ela é composta. Então, pode ser uma mistura homogênea ou heterogênea. E podemos chamar isso também de solução, que é quando a gente tem um solvente e a gente tem um soluto. O solvente é aquilo que vai dissolver, igual a água e o sal. A água vai dissolver o sal, então ela é o solvente. E o soluto é o que vai ser dissolvido, por exemplo, o sal. E aí, existem vários tipos de mistura, tá? Tanto de líquidos, quanto de gás, né? Que são os gasosos, quanto sólidos. Nós podemos misturar gases, podemos misturar sólidos, tá? E podemos misturar líquidos. Nós podemos misturar líquido com sólido, tá? Então, existem processos depois para a gente separar essas misturas, tá? Como a gente pode misturar, a gente também pode separar. Em muitas situações do nosso cotidiano, precisamos separar os componentes de uma mistura para obter somente um deles. Então, temos lá uma mistura, mas a gente só quer uma parte, só quer um componente. Essa necessidade também existe em processos industriais e laboratoriais. Então, nas indústrias e laboratórios, se faz muito esse processo de separar as misturas, quando a gente se quer apenas um componente. A escolha dos melhores métodos para a separação de misturas deve levar em consideração as características de cada um dos seus componentes. Veja a seguir exemplos de métodos que permitem separar algumas misturas heterogêneas e homogêneas. Um dos tipos de separação de mistura é a catação. Tá? A catação realmente está no ato ali de catar, de pegar. É usada na separação de misturas heterogêneas formadas por sólidos. Nela, os sólidos são separados com as próprias mãos ou algum instrumento como pinças. É um processo simples, tá? Realizado quando as fases da mistura possuem tamanhos suficientemente grandes para que sejam separados manualmente. É igual aqui, catar um feijão, tá? Ali tem outros grãos no meio, então a gente só quer o feijão. Então a gente vai lá, pega com a mão e separa, porque o tamanho dos grãos, ele possibilita que a gente faça essa separação manualmente. Então a catação é o ato de catar, de pegar, de separar, tá? Separar manualmente. Em nosso dia a dia, a catação é usada quando separamos as impurezas do feijão, do arroz, e elas podem ser utilizadas na agricultura, quando os melhores frutos e legumes são separados, por exemplo. Aí a gente tem um exemplo,
o agricultor separando sua colheita de café orgânico, amarelo e vermelho. Então, ele está fazendo a separação manualmente, está catando, pegando um por um e separando, tá? Um exemplo, então, um método de separação de mistura é a catação, ok? Nós temos outro exemplo que é a separação magnética, tá? Nós conseguimos separar alguns tipos de misturas com ímãs, tá? É a separação magnética. Ela é usada para separar um ou mais componentes de uma mistura heterogênea, formada somente por sólidos. Para que a separação ocorra, pelo menos um dos seus componentes deve ser atraído por um ímã. Esse método pode ser utilizado na separação de componentes recicláveis de metal presentes nos resíduos aos quais estão misturados. Então, a gente tem aqui uma máquina, nós temos um ímã grande aqui, que vai fazer essa separação, Então, os materiais que contêm metal, eles vão grudar aqui, né? E vão conseguir ser separados do restante. Então, peças metálicas dos resíduos podem ser removidos por separação magnética. Então, a gente viu a catação, é um tipo de separação de mistura heterogênea de sólidos. A separação magnética também é uma separação de mistura heterogênea de sólidos. Nós temos também a filtração, que a filtração já lembra o quê? O filtro, tá? Igual o filtro de café. É usado para separar misturas heterogêneas formadas por sólidos e líquidos. Então, a filtração separa um sólido de um líquido. Na filtração, quando a mistura passa por um filtro, o sólido fica retido, igual que a gente tem o café, fica a borra do café, e o líquido atravessa. Esse método pode ser empregado em situações do dia a dia, como o processo do preparo do café, tá? Ou em processo de laboratório. Peneiração, outro tipo de separação de mistura. Bem simples também, ó, uma peneira. Na peneira a gente consegue separar, tá? Misturas heterogêneas, quando a gente tem grãos maiores e menores, então tem grãos de diferentes tamanhos. É um processo utilizado quando os componentes sólidos da mistura heterogênea apresentam grãos de tamanhos diferentes entre si. Nesse método de separação, a mistura é sujeita à agitação, então a gente tem que mexer ali, né, na peneira, que tem uma malha aqui, e os grãos maiores ficam presos e os menores atravessam. Então, a peneiração também é um tipo de separação de misturas, tá? Outro exemplo, decantação. A decantação é usada para separar misturas formadas por sólidos e líquidos, igual a gente tem aqui na imagem, ó. Se a gente pegar a água e misturar com areia e misturar bastante, ela vai ficar assim, ó. Ela vai dar uma dissolvida, então ela vai ficar de uma cor só aqui, ó. Depois de um tempo, se a gente deixar um tempo ela descansando, essa areia ela vai vir pro fundo, ó. E vai ficar só a água aqui, ó. Esse é o processo de decantação. Ó, nesse processo, conforme passa o tempo, o sólido, que igual aqui nós temos a areia, ele deposita-se no fundo do recipiente, separando-se da fase líquida. Então, a gente tem duas fases aqui, ó. Se transforma numa mistura heterogênea de duas fases. Nas extrações de tratamento de água, uma das etapas é a decantação. Então, esse processo de decantação, ele é utilizado para tratar a água, tá? A água que chega dos rios e lagos até as estações encontra-se misturada a diferentes materiais, como areia, resíduos e pedras. Como eles afundam na água, pode ser separados por decantação. A decantação também é utilizada para separar misturas heterogêneas líquidas. Para isso é utilizado um funil de decantação. Como ele apresenta uma abertura menor na parte inferior, ao controlar a abertura da torneira, é possível separar um líquido do outro. Então, a decantação é outro tipo de separação de misturas. Aplicando a ciência, página 93. Para entender por que alguns materiais afundam na água enquanto outros flutuam, considere a mistura heterogênea a seguir. Então, a gente tem uma mistura. Nós temos água, um pedaço de chumbo e um pedaço de cortiça.
Como podemos ver na ilustração, ao colocar um pedaço de cortiça em um recipiente com água, ele flutua. No entanto, ao adicionar um pedaço de chumbo de mesmo volume que o pedaço de cortiça, ele afunda. Por que esses corpos apresentam comportamentos diferentes em água, se ambos possuem o mesmo volume? Os cientistas verificaram que esses comportamentos são decorrentes de uma propriedade chamada densidade. Então, uma característica, tá, da matéria também é chamada de densidade. Todo material possui uma densidade específica, tá, que é calculada dividindo sua massa pelo seu volume. Com base nessas informações, podemos concluir que a cortiça flutua na água porque apresenta menor densidade, isto é menos densa que esse líquido. Já o chumbo afunda porque tem maior densidade, isto é, mais denso que a água, tá? A separação de misturas heterogêneas de líquidos realizada por meio de funil de decantação é utilizada quando os líquidos apresentam densidades diferentes. O líquido que apresenta maior densidade decanta no fundo do funil, podendo ser escoado e retirado da mistura, tá? Então, a densidade ela também é importante para separar misturas, tá? E a densidade, ela está relacionada com o tipo de matéria, tá? Com a massa e com o volume, ok? Então, se o material ele afunda, vai ser mais denso. Então, a gente tem o chumbo, ele é mais denso do que a água, porque ele afundou nessa água. E a água ela é mais densa do que a cortiça. A cortiça é a menos densa aqui porque ela flutuou sobre a água. Tá? Nós temos outro tipo de separação aqui, ó, que é chamado de centrifugação, tá? Em laboratórios, as centrífugas são equipamentos utilizados para acelerar o processo de decantação. O sangue, por exemplo, é formado por partículas misturadas à água e para examiná-lo é necessário decantá-las. Dessa forma, o movimento de rotação, que é aquele movimento que a centrífuga faz de rotação, igual a centrífuga que a gente tem em casa, faz com que as partículas da amostra de sangue sejam depositadas mais rapidamente no fundo. Observe a seguir o aspecto de algumas amostras de sangue antes e depois da centrifugação. Então, a amostra de sangue, ó, dentro de uma centrífuga, então isso aqui, ó, vai rodar, girar bastante. E depois que esse sangue roda bastante, as partículas vão para o fundo, ó, e fica assim o sangue, ó. A gente consegue ver que tem mais de uma fase. Ocorreu um processo de decantação. A evaporação também é um processo de separação de mistura, tá? A gente tem exemplos bem práticos aqui, que é na produção de sal de cozinha, aqui nas salinas, que são chamadas. Então, a evaporação é um método de separação de misturas homogêneas, composta por um sólido dissolvido em um líquido. Aqui, no caso, é o sal dissolvido na água. Nesse método, o componente que evapora com maior facilidade é separado dos demais. Então, a evaporação é usada nas áreas de salinas para a obtenção do sal de cozinha, a partir da água do mar. O calor do sol faz com que a água evapore, ó, são separados aqui então. Aí o calor faz com que essa água vai evaporar, permite então a separação do sólido do líquido, ok? E aí então nós temos algumas atividades e nós encerramos esse capítulo das misturas. É bem rapidinho mesmo, é bem simples, tá? Eu vou só discutir os exercícios com vocês e vocês vão estar completando aí na apostila, ok? Identifique quantas fases as bebidas a seguir apresentam e justifique sua resposta, tá? Então, a gente tem aqui um tipo de bebida, um tipo de leite aqui e a gente tem um chá. Quantas fases nós temos, tá? Nós temos, então, a canela, a espuma do leite, o café expresso e o leite. Então, nós temos 4 fases. É um tipo de mistura em que a gente vê as 4 fases. E o chá? O chá, ele apresenta um aspecto uniforme, tá? Então, a gente não consegue separar as fases aqui, tá? Então, o chá apresenta apenas uma fase. O sangue humano, quando observado a olho nu,
parece ter aspecto homogêneo. No entanto, quando analisado por meio de um microscópio, é possível verificar que ele apresenta aparência a seguir. Então, nós vemos aqui, ó, umas estruturas mais escurinhas, roxinhas, e nós vemos, né, de outra coloração aqui atrás. O sangue humano é uma mistura homogênea ou heterogênea? É heterogênea porque a gente consegue separar aqui, ó, as estruturas. Nós vemos que existem aqui nessa imagem duas cores. Então, nós temos dois tipos de componente, tá? Então, a mistura heterogênea. Aqui, então, nós temos número 3, uma resposta pessoal, tá? A número 4. Vitor estava preparando o jantar com seus pais e sua irmã e observou que, enquanto ele colocava a mesa, sua mãe coava o suco de laranja. Sua irmã retirava as impurezas do feijão e seu pai fervia a água para preparar o arroz. Quais dos familiares de Vitor realizaram o processo de separação de mistura? Ó, a mãe e a irmã, tá? E aí nós temos o exercício 6, também está dizendo... em um dia ensolarado, Bruna decidiu preparar um suco gelado para se refrescar. Ela bateu um pedaço de melancia com água no liquidificador e colocou essa mistura em um copo com gelo, tá? Depois de um tempo, o gelo derreteu e alguns pedaços de caroços se depositaram no fundo do copo. Qual o método de separação de misturas ela poderia usar para separar os caroços do suco? B. Filtração. Aqui a gente tem um caça-palavras, que é para... então, encontrar os possíveis processos de separação de misturas. A gente vai ter a decantação e a gente vai ter a filtração, ok? E aí, nós vamos encerrar por hoje, ok? Nós fomos até o exercício número 6, o 7, o 8, o 9 e o 10... depois a professora manda para vocês no Word, ok? Nós encerramos assim esse capítulo sobre as misturas. Até a próxima aula.